Agora a gente vai aprender um pouco sobre a teoria da evolução química. Dentre as teorias que existem para explicar a origem da vida, essa teoria é uma das mais aceitas pelos cientistas. E o que ela defende, essa teoria? Ela diz que os átomos surgiram na atmosfera e que, com o passar do tempo, houve mudanças climáticas e tempestades da atmosfera primitiva. E a partir disso começaram a fazer ligações desses átomos, ligações químicas, e através disso eles foram se tornando moléculas cada vez mais complexas, e que depois de milhares de anos originaram um ser vivo. Então, o que a gente pode entender? No começo de tudo, começaram a aparecer átomos na nossa atmosfera, e com o passar do tempo, com as mudanças climáticas, com as tempestades da atmosfera, esses átomos eles começaram a fazer ligações químicas. E a partir disso, através dessas ligações químicas, eles foram ficando cada vez mais complexos. E passando milhares de anos, foram originando um ser vivo. Para uma teoria ser aceita, ela precisa de algum experimento ou algo que comprove ela. Na teoria da evolução química, a gente tem o cientista Francis Miller, que em 1953 ele realizou um experimento em laboratório e conseguiu demonstrar que essa teoria estava em parte correta. Ele não realizou o experimento por completo, porque, revendo toda a teoria, ele precisaria de milhões de anos para isso ocorrer, para originar um ser vivo. Nas próximas aulas, a gente vai aprender um pouco sobre o experimento de Francis Miller e como ele fez para elaborar o experimento e qual foi o resultado disso. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma das outras teorias, que é a teoria da biogênese. A origem dos seres vivos no planeta foi e ainda é um tema muito intrigante para a ciência, é um mistério. Vários pesquisadores tentaram explicar ao longo da história da humanidade como que aconteceu esse fenômeno da origem da vida. Algumas teorias foram muito falhas e, por serem falhas, facilmente elas foram refutadas, e outras teorias foram bem mais aceitas, que chegaram mais perto de algo real. E uma das primeiras teorias propostas foi a teoria da biogênese, que também é conhecida como teoria da geração espontânea. Essa teoria ela afirmava que a vida surgia de uma matéria inanimada, ou seja, um material sem vida, uma coisa sem vida. E o filósofo Aristóteles, que é muito conhecido e contribuiu em várias coisas para o desenvolvimento da sociedade, ele foi um dos defensores dessa teoria, que ela era aceita por muitos estudiosos importantes da época. Essa teoria, a teoria da geração espontânea, falava que a origem da vida, ou seja, um ser vivo, era gerado a partir de uma matéria bruta, ou seja, uma matéria inanimada, uma matéria sem vida. E um dos exemplos que é muito clássico nessa teoria é de que roupas sujas, camisas sujas, poderia dar origem a ratos. E outro exemplo também é o lodo dos rios, ou seja, esse lodo dos rios daria origem a alguns anfíbios e répteis. E mesmo parecendo muito absurda essa teoria, mais ou menos em meados do século XIX, ela era muito bem aceita. E por que ela era muito aceita? Porque ela apresentava um pensamento assim evoluído para uma época onde o recurso tecnológico quase não existia.
nessa época, lógico, não tinha conhecimento das células, dos gametas e muito menos dos mecanismos da evolução e genética. Ou seja, essa teoria ela foi criada somente a partir da observação dos acontecimentos do dia a dia. E voltando no exemplo das camisas sujas, o que esse exemplo dizia? Que ratos eram criados a partir de roupa suja. Ou seja, se você deixasse a roupa suja lá, dentro de alguns dias iria aparecer um rato. Ou seja, um rato iria nascer, iria surgir a partir daquela roupa suja, que é um objeto inanimado. E como eu disse, se a gente analisar essa hipótese, essa teoria nos dias de hoje, parece completamente absurda, mas era muito aceita na sociedade daquela época. Porque no exemplo ainda dos ratos, as pessoas elas não conseguiam assimilar, não conseguiam perceber que os ratos eles eram atraídos pelo alimento, que provavelmente estaria ali, e pelo cheiro que as roupas exalavam. Então, eles apareciam ali. E a falta das pessoas perceberem isso, ou seja, a falta da percepção das pessoas nisso, implicava em não realizar estudo de uma forma que desse para observar e falar o verdadeiro motivo daquilo ali. Então, daí surgiu várias observações erradas e surgiu essa teoria da biogênese. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a teoria da panspermia. É uma teoria que foi proposta no fim do século XIX, e essa teoria ela busca explicar a origem da vida no nosso planeta. E o que ela diz? Segundo ela, o nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos precursores da vida e oriundos de outros planetas. Ou seja, ela diz que o nosso planeta Terra ele foi povoado por outros elementos advindos de outros planetas. Como que esses elementos vieram até o nosso planeta? Eles se propagaram através de meteoritos que vão caindo na Terra e pela poeira cósmica. Então, através disso, eles chegaram no nosso planeta. E para uma teoria ser aceita pelas pessoas, para as pessoas acreditar nela, ela precisa de ter algo que explique ou que comprove ela. Então, essa teoria, ela ganhou força quando foi descoberta a presença de substâncias orgânicas oriundas de outros locais do espaço, como o formaldeído, o álcool etílico e alguns aminoácidos. E também ocasionou a descoberta de um meteorito na Antártica, na década de 80, e nesse meteorito foi encontrado um possível fóssil de uma bactéria que também reforça muito a teoria da panspermia. Então, a gente pode concluir aqui que a teoria da panspermia explica a origem da vida através de seres vivos oriundos de outros planetas. Nessa sessão da aula de revisão, a gente vai falar um pouco sobre a atmosfera terrestre, ou seja, a atmosfera da Terra. O que é a atmosfera? Ela é uma camada de ar que envolve o planeta Terra, e essa camada fornece proteção e os gases que são necessários para que haja vida na Terra. E graças à ação da gravidade, as partículas de ar que existem na atmosfera não se dissipam pelo espaço, ou seja, elas permanecem unidas na superfície. Aí você me pergunta assim, Ana, o que é a atmosfera terrestre?
A atmosfera terrestre é uma camada de ar que envolve o nosso planeta. E essa camada fornece proteção e fornece também os gases que são necessários para manter a vida na Terra. Aí você me pergunta assim, mas, Ana, como que surgiu essa atmosfera? A atmosfera do nosso planeta, ela começou a se formar cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. E nesse período, mesmo que estivesse havendo ali um processo de resfriamento da crosta terrestre, ainda havia atividade vulcânica muito intensa, ou seja, os vulcões eram sempre ativos ali, e essa atividade ela era responsável por liberar várias e várias substâncias químicas que eram presentes no magma, que vinham do interior do planeta. E com o passar do tempo, as partículas de vapor de água, de dióxido de carbono, de nitrogênio e várias outras substâncias tóxicas passaram a se acumular junto à superfície pela ação da gravidade. Quando houve a formação dos oceanos, começou a surgir as plantas marinhas primitivas, que provinham das bactérias anaeróbicas, que foram as primeiras formas de vida a surgir no planeta. E essas plantas marinhas primitivas passaram a realizar a fotossíntese, que foi modificando a composição dos gases que existiam ali na atmosfera. Essas plantas elas começaram a utilizar o dióxido de carbono que tinha ali na nossa atmosfera e começaram a realizar o que eu falei anteriormente, que foi a fotossíntese. Pouco a pouco, a atmosfera foi alterando por causa das plantas que liberavam o oxigênio. Porém, demorou cerca de 2 bilhões de anos para que chegasse aí nos 21% de oxigênio que hoje existe na atmosfera. Então tá, a gente falou dessa atmosfera primitiva, que foi a primeira atmosfera que a nossa Terra, o nosso planeta teve. E quais que eram os componentes dessa atmosfera? Que a gente falou que existiam vários gases, né, que ficavam ali. Ela era constituída principalmente pelo vapor de água, por metano, amoníaco e hidrogênio. E também tinha, em pequena quantidade, o monóxido de carbono, que é o CO, o dióxido de carbono, que era CO2, e azoto, que é o N2. Como eu disse anteriormente, com esses gases e a evolução da vida, o surgimento das plantas marinhas, o fato de haver a fotossíntese e a produção do oxigênio, fez com que essa atmosfera primitiva fosse se modificando ao longo do tempo, que deu origem à nossa atmosfera atual. E a nossa atmosfera atual, ela é constituída por 5 principais componentes, que é o azoto e o oxigênio, que são os que têm maior abundância. Também tem o argon, dióxido de carbono e o vapor de água, que são os que são em menores quantidades, são minoritários, que a gente fala. E ela também é constituída ainda por pequenas quantidades que a gente chama de vestigiais. Ou seja, elas desempenham um papel crucial nas suas propriedades químicas.
Hoje, 78% do volume da atmosfera, da nossa atmosfera atual, é composta de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio, 0,039% de dióxido de carbono e 4% só de vapor de água, que mesmo não sendo um gás, tem um papel muito importante aí na manutenção da temperatura do nosso planeta.